Olá, meninos e meninas. Olá, olá. Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Espero que sim. Espero que você continue bem, com saúde, firme, disposição, energia, muita energia. Espero que todos aí na sua família também, né, estejam bem. Muito bacana isso, muito legal. Vamos continuar aqui a nossa aula, mas antes eu preciso assim dar algumas informações, poucas, algumas, né? Uma é repetida e a outra, né, é nova. Então vamos lá. Primeiro é que você deve continuar mantendo aí o pique, a pegada, não desistir. Está faltando pouco, está faltando menos do que faltava para a gente concluir o ano. E é importante que você não perca o foco, que você mantenha aí o foco. E eu sei que sexto ano é, ó, show é daqui, gente estudiosa, inteligente, capacitada. Então mantenha o foco, não perca o foco. Espero que eu sei que está, suas notas aí estejam tudo muito legais aí, todas elas. Uma outra coisa, não deixe de fazer o PH, as atividades lá do PH, porque vai ser legal para você, vai ser bom e vai somar ponto. Quanto mais, melhor. Você fecha com chave de ouro aí. Isso é muito bacana. E a outra é que nós teremos aí o projeto interdisciplinar, né? Vai acontecer no dia 30 de setembro, ainda com a expectativa de ser no colégio, embora, né, não há nada ainda, né, que esteja assim certo de voltar às aulas até lá, mas a princípio será na internet. Seu professor vai entrar em contato com você naturalmente explicando maiores detalhes, mas já fique atento aí, para o projeto interdisciplinar. E, para a gente começar a aula aí, talvez você esteja ouvindo aí um som de uma música junto com a aula. Não se preocupa não, não é aqui não, é uma vizinha que às vezes ela extrapola um pouco na altura do som, mas eu preciso gravar a aula. Então, se você estiver escutando, não se preocupa não. Você vai entender tudo que eu estou falando e vamos que vamos. Vamos continuar. Bom, nós continuamos a falar de amor, de amar. E nós já falamos assim bastante coisas, ou algumas coisas, porque falar de amor nunca será o suficiente. Mas a gente já vem falando aí de amor há um tempo, né? Demos a definição de amor há algumas aulas atrás, né? Falamos do conceito, citamos alguns exemplos bíblicos, né, de amor, que claro não poderíamos deixar de citar. Vamos continuar citando alguns textos bíblicos sobre amor. Amor é uma forte afeição por outra pessoa nascida de laços consanguíneos ou de relações sociais. E falamos que amar é um mandamento, e é mesmo. Falei para vocês que Jesus resume os 10 mandamentos em dois, que é amar a Ele, amar a Deus, todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a você mesmo. Falamos da prática do amor, que precisamos sair da palavra para ação. É importante isso, porque às vezes as pessoas falam muito em amor, 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 mas falar é uma coisa e praticar é outra. Falamos também do mandamento específico, né, que Jesus manda, e eu já disse aqui agora, que nós devemos amar uns aos outros. Então nós falamos assim um monte de outras coisas sobre amor e amar. E hoje nós vamos falar sobre o mundo precisa. Amor, o mundo precisa. Bom, nós vivemos, né, em uma sociedade onde nós temos visto muitas coisas não muito boas acontecendo. Perdão, aonde vocês que têm acesso à internet, porque precisam, mas a gente sabe que a internet não tem só coisas boas. Lamentavelmente, tem coisas que não são boas, tem coisas ruins, pessoas ruins. Eu já disse algumas vezes para vocês, já falei do cuidado
que se deve ter na internet, com a internet, com pessoas que se disfarçam, né, falsifica dados, enfim, para tirar proveito. E falei tudo isso porque hoje é uma falta de amor muito grande. E a maldade hoje no mundo também está muito grande. É preciso que você se cuide para que você não seja enganado e perceba que por trás, às vezes, de alguns atos de bondade de pessoas assim muito falantes, com muito jeito, por trás está aí uma personalidade, pessoas muito mais, pessoas ruins, pessoas que buscam fazer o mal para o outro, e isso tudo leva a uma desumanidade, leva com que alguns duvidem do amor, que se o amor existe ou não, acabam achando que Deus não cuida mais de nós. Isso não é verdade. A gente não pode pensar que a falta de amor, que a falta de cuidado, que a falta de solidariedade, a falta de gostar do próximo, de ter contato com o próximo, pode ser estar tirando, né, das pessoas um sentimento maior. Não, não é. É que, lamentavelmente, uma minoria, que é muita gente, está assim, pessoas, como disse, muito ruins, estão usando de tudo quanto é meio para poder praticar todo o ato de maldade. Mas isso não tira, você não deve tirar da sua mente, do seu coração, que amar é algo muito bom e é essencial. E o mundo precisa, as pessoas precisam ser amadas. A gente não pode esquecer que o maior exemplo quem deu de amor foi quem? Jesus Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que morresse por amor a você e a mim. Isso antes da gente pensar em ver o mundo, há mais de 2.000 anos atrás. Jesus morreu também por mim, há mais de 2.000 anos atrás, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabia que eu viria ao mundo, que você viria ao mundo. Então ele morreu, Jesus morre por aqueles da época deles, há mais de 2.000 anos, e morreu também por mim, por você, que vivemos hoje, só por amor. E a Bíblia, ela está cheia de cuidado de Deus e Jesus pelo ser humano. Se você pegar o Evangelho de João, o mesmo evangelho que eu citei aqui, João 3,16, é um livro da Bíblia que vai mostrar assim o amor, o cuidado, o interesse de Jesus pelo ser humano, por nós criaturas. E foi exatamente algumas dessas criaturas que o mataram, mas com um detalhe, lá na cruz, mesmo tendo sido crucificado por pessoas que ele amou, Jesus vai dizer o seguinte: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, que ser humano, Jesus viveu no mundo, ele era 100% Deus, 100% homem, né? E ele não teve erro, não pecou. Como alguém pode morrer por pessoas que o mataram, que o levaram à cruz? Como é que é isso? Isso é sinal de que a gente pode confiar no amor. É a lição que fica. Que a gente pode, deve, precisamos acreditar sempre que amar é uma virtude, que amar é coisa boa, que amar é um despreendimento. Nós precisamos nos desprender de qualquer sentimento. Eu não estou dizendo que a gente deve ser inocente ao ponto de ser enganado por pessoas que dizem que amam, mas pessoas verdadeiramente que demonstram que amam. E aí nós precisamos aprender e sair desse medo e praticar. E praticar o amor não é dizer somente que ama, é fazer alguma coisa em prol do outro. E aí a gente pode fazer muita coisa. Quando a gente abraça, quando a gente sorri, quando a gente se interessa pelo outro, quando a gente declara que ama o outro, que é o amor desinteressado, que a Bíblia fala assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro.
é um amor que se propõe ao outro sem nenhum interesse, que o amor não tem interesse, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, a gente vai focando no outro e a gente vai ver que tudo aquilo que a gente gosta para nós, né, que é bom, que os outros falam, que os outros demonstram para conosco, a gente precisa demonstrar para o outro também. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Ou seja, a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Percebe? E volto a dizer, eu não estou falando de falta de cuidado, que a gente não seja perceptivo, porque vocês são inteligentes, nós somos inteligentes. A gente precisa olhar para as pessoas nos olhos e buscar conhecê-las, porque as pessoas não conseguem nos enganar o tempo todo. Então a gente vai saber naturalmente quem é e quem não é, quem realmente se aproxima da gente sem interesse, né, e vem com declarações falsas de amor, e aqueles que verdadeiramente nos ama. Pensa nos seus pais, nos seus avós, nos seus irmãos, na sua família do modo geral, né? Lá é na família que a gente tem essa percepção, que a gente aprende o que é amor, que a gente aprende a amar. E um exemplo, porque o amor ele gera uma confiança. E essa confiança vem do dia a dia, do contato, do cuidado, das palavras, do trato, do carinho entre as pessoas da família. E aí isso tudo é um aprendizado. E aprendizado para quê? Para o mundo, mas principalmente para nós. Porque às vezes nós ficamos olhando para as pessoas e a gente pode imaginar assim: ah, mas fulano não é digno de ser amado, porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele maltratou, ele fez... Tá, né? Realmente acontece? Realmente acontece. É ruim? É péssimo. Mas existe a lei dos homens que funcionam. E mesmo se a lei dos homens não funcionar, existe uma lei maior que a lei de Deus. Mas Deus manda a gente amar. A Bíblia nos orienta a amar. Jesus nos orientou a amar. E a gente não pode esquecer disso. E amar não é ser amigo da pessoa. Percebe? Então não é porque você ama alguém que você tem que ser amiga dela. Não é porque você ama alguém que você vai acobertar, passar a mão por cima dela. Não, não é isso. Né? Eu dei o exemplo de Jesus quando ele morre na cruz e ele vai pedir que Deus perdoasse as pessoas que o tinham levado à cruz. Eles não eram amigos de Jesus, mas Jesus os amou. Porque Jesus sabia que de alguma maneira aquelas pessoas precisavam ser amadas. E nós precisamos ser amados. Por isso que o mundo precisa de amor. A gente vive numa sociedade hoje onde o foco não é o próximo, onde o foco é sempre a gente. Nós estamos nos preocupando sempre, sempre e sempre. Os meus interesses, meus interesses, meus interesses. Quando nós agimos assim, o outro passa desapercebido. O necessitado de um abraço, de um carinho, de uma ação social em prol dele, de solidariedade em favor dele, fica meio percebido. A gente tem vivido em um mundo antenado na tecnologia da informação, onde a internet, ou seja, o mundo antenado, globalizado, ele está aí para todos, mas para todo entusiasta, porque tem gente que lamentavelmente sequer consegue ter uma internet, que é caro. Então esse mundo que era para nos aproximar, que chama-se aldeia global, e não tem nada a ver com a emissora, mas é a chamada aldeia global, o mundo todo ligado, a gente vê que as desigualdades continuam acontecendo. As pessoas continuam, e assim, algumas coisas ainda pioraram. Por quê? Porque hoje a gente está passando tempo demais preso em uma tela. E tela é um negócio frio. A tela nos tira o contato com o próximo. A tela você só vê a partir exatamente dela.
Você não pode tocar, você não pode olhar nos olhos, você não pode passar para a pessoa as suas emoções. Então, não estou dizendo que a tecnologia é ruim, muito pelo contrário, a tecnologia é boa. Nós é que estamos fazendo da tecnologia um negócio ruim, quando a gente fica atrelado a ela o tempo todo e esquecemos do contato. Eu já citei exemplo que às vezes as pessoas saem, vão num shopping, sentam na mesma mesa e lá, ao invés de conversar entre si, desligar celular e fazer um acordo assim, ó, nós não vamos usar celular. Muito pelo contrário. Cada um fica no seu celular trocando, mandando mensagem para alguém que não está lá na mesa, ou até para você, e até entre eles mesmo que estão na mesa ficam mexendo no celular. Isso cria uma frieza no relacionamento, isso traz uma indiferença e isso afasta. Isso afasta. Mas a culpa é de quem? A culpa não é da tecnologia da informação. Não é do seu computador, não é do seu tablet, não é do seu celular, não é do seu smartphone, não é nada disso. A culpa é nossa. E aí nós desacostumamos a falar com o outro. E quando a gente desacostuma a falar com o outro, o que acontece? O que acontece é simples. O elo é cortado. A intimidade de estar próximo ao outro, de sentir o calor do outro, como eu disse, de poder dar um abraço, um aperto de mão, né, fazer um carinho no outro, olhar nos olhos do outro, isso está sendo perdido. E quando a gente perde o contato humano, há uma frieza. Porque quando a gente está olho nos olhos, porque às vezes na tela a gente é muito bom para falar, para mandar mensagem, mas quando a gente está cara a cara, olho no olho, frente a frente, a gente se encolhe e a gente acaba não demonstrando. Então se causa, né, aí causa toda essa indiferença um para com o outro. E quando nós somos indiferentes uns para com os outros, quando a gente não percebe, e a gente não percebe mesmo, porque esse afastamento tira a falta de percepção, não tem como a gente demonstrar para o outro. E aí nem na internet que a gente poderia, ou seja, na tela poderia mostrar o amor, a gente demonstra. Porque a gente geralmente está na tela, a gente conversa o quê? Amenidade. Como é que tá o seu dia? Foi legal, que bacana, e seu time ganhou, perdeu, e aquele ator, aquela atriz, nossa, aquele bate-papo lá no Twitter, que você viu, aquela coisa, enfim, são coisas banais. Eu não estou dizendo que, né, a gente precisa se distrair, não estou dizendo que você não deve conversar, né, sobre isso, não é isso. Mas a gente só fala sobre essas coisas banais, que não edificam ninguém, que não traz, né, crescimento para ninguém. E às vezes sequer fala assim, poxa, eu estou sentindo a sua falta. Eu estou percebendo que você... Como é que você tá? Você tá legal? Sei, pela sua voz eu estou percebendo que você tá meio triste. Passa batido. A gente acaba conversando só sobre amenidade. Aquelas coisas, como eu disse, corriqueiras, que não tem muita importância. E às vezes a gente ou até o outro, né, podemos estar passando por algumas situações assim que a gente não abre o coração, o outro também não abre, e a gente fica só naquelas coisas, né, como eu disse, banais, que não resolve. Então, vamos dizer que na pior da hipótese, né, você use a sua internet também para abençoar pessoas, para se preocupar com elas, para falar uma frase boa, bonita, se interessar pelo outro. Use a sua internet, a sua tecnologia toda aí que você tem, para abençoar a vida do outro, não importa. Porque talvez você tenha aí conhecido pessoas que nem moram, né, na mesma cidade. Pessoas que moram em outros estados que talvez você tenha conhecido em uma viagem do período de férias que você tem contato, procura saber como ela está, porque a gente não tem muito se preocupado com o outro.
Nós estamos vivendo, por exemplo, esse período de pandemia que nos limitou, fato. Não podemos isso, não podemos aquilo, não podemos aquilo outro. Mas assim, as pessoas deixaram de precisar do outro? Não. As pessoas continuam tendo problemas de saúde, problemas emocionais, problemas familiares. E ainda aumentou mais as coisas porque o desemprego na pandemia aumentou, mais pessoas dependentes de auxílio, né? Pessoas que moravam na rua e continuam morando na rua, talvez o número tenha aumentado, que pessoas que moravam de aluguel talvez não tivesse para onde ir porque perdeu o emprego. Então, assim, há muita gente que precisa de uma palavra, né? Que precisa de um sorriso. Sim, é verdade. E aí, já que estamos restringidos pela pandemia, mas a gente pode gravar um vídeo, a gente pode gravar alguma coisa de 2 minutos com a palavra boa e jogar na internet, as pessoas vão perceber. Nem todo mundo vai, mas alguns que estão precisando vão ouvir e naturalmente serão abençoados. A grande verdade é que nós nos acostumamos a não nos preocupar mais com o outro. E às vezes a coisa não é proposital. A indiferença às vezes não é porque a gente é por natureza indiferente. É porque estamos num período onde alguns estão nos usando só como números. Eu sou um número, você é um número. A gente acaba vendo as coisas acontecendo e ninguém entre aspas, eu já botei aqui, se preocupa mais e o nosso cérebro acaba absorvendo isso. Tipo assim, não é problema meu. Se o outro está sofrendo, não é problema meu. Se o outro está doente, não é problema meu. Se o outro está morrendo, não é problema meu. Se o outro não tem o que comer, não é problema meu. Não é problema meu. A gente acaba, como eu disse, inconscientemente, tendo esse tipo de reação. E como a gente já vive numa cidade onde a gente tem vários problemas, entre eles a violência, a gente se assusta ainda mais. Quer ver um exemplo? Hoje, você passa de carro com seus pais em algum lugar e se tiver alguém precisando de ajuda com um carro quebrado, parado, enguiçado, a gente não para a marcha para prestar ajuda. Por quê? Porque a gente já viu e tem medo porque às vezes as pessoas assaltantes estão usando esse subterfúgio, às vezes colocando até crianças, mulheres, para poder pedir ajuda, sinalizando separa é assalto. Na verdade, é uma armação. Desculpa, é uma coisa que agora não tem acontecido tanto, mas já aconteceu algumas vezes, ficou manjado. Mas quem garante? Você vai pagar para ver? Pois é, a gente acaba não arriscando, porque a gente tem medo. Você, eu, seus pais, a gente acaba ficando com medo. É igual quando a gente vê alguma pessoa na rua, dormindo, deitado, sentado, mal arrumado, mal cheirosos. Isso nos repele, não nos atrai, porque nós estamos acostumados com pessoas como a gente. Pessoas limpas, pessoas cheirosas, pessoas de banho tomados. A nossa convivência. Mas a gente acaba usando sempre esse discurso para evitar alguns contatos, né? E não é uma crítica, mas é uma realidade, que eu também tenho medo. Para eu me aproximar de algumas pessoas, eu sei que eu estou correndo risco e eu acabo correndo alguns riscos. Porque às vezes quando a gente sai para fazer algum trabalho de igreja, na rua, enfim, ou quando alguém nos pede alguma coisa, ou bate no nosso portão, como já aconteceu comigo, a gente acaba ficando
com medo, a gente acaba ficando receoso, porque a gente não sabe, mas às vezes a gente acaba correndo esse risco para ajudar. Graças a Deus que no meu caso nunca aconteceu, né, de passar por situação arriscada nesse caso. Mas eu também tenho medo e é uma coisa normal, só que a gente não pode fechar os olhos e para o que está acontecendo. Porque o que a gente vê muito, e aí já não somos mais nós, são mais algumas pessoas, a gente vê muito discurso, mas coisa assim, de falar. Discursos bonitos, discurso pra gente ver, pra gente achar que é, e na verdade não é aquilo, é de boca para fora. Por isso que o exemplo que nós temos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê a história de Jesus contada e dos vários milagres, das ações de Jesus em prol do outro, mesmo correndo risco. E aí eu já disse para vocês aqui, repito, quantas vezes Jesus se aproximou de pessoas à margem da sociedade, aonde eles não podiam conviver na sociedade por vários motivos. Pessoas doentes, chamados leprosos, que não podiam estar no convívio com as pessoas, digamos, normais. Eles tinham que viver à margem da sociedade, vivendo aquilo que se jogavam lá no lixão. E aí eles iam lá, comia lá, enfim, não podiam entrar na cidade, porque eles não tinham autorização porque eram doentes. Jesus curou alguns leprosos, se aproximou dele, os amou. Jesus percebeu que eles precisavam de amor, de cuidado e atenção. Jesus conversou e dialogou e teve contato e amou prostitutas, pessoas à margem também da sociedade, que não podia ter um convívio, onde as mulheres não conviviam com ela e a sociedade também não. E aí Jesus teve contato com esse tipo de pessoa, que para mim, para você, é uma coisa assim que a gente não quer se associar a elas. Mas Jesus provou que o amor supera essas coisas e as pessoas, quando são amadas, elas correspondem. Nós temos a história do bom samaritano, uma pessoa que foi assaltada, foi espancada, foi deixada na estrada lá sozinha a morrer. E aí alguém vai lá e para, e desce do cavalo, e cuida, e bota numa hospedaria, e cuida, e paga a conta. Enfim, são atitudes que precisam nos ensinar alguma coisa. Para você e para mim. Você está começando, mas não dá para aprender isso quando a gente já é velho. A gente precisa já ter. E se tendo a oportunidade em fazer o bem, precisamos fazer. Por quê? Porque nós, dentro daquilo que nós temos, nós somos felizes. Temos roupa limpa, casa limpa, quarto onde dormir, cobertor por frio, comida fresca, pronta, graças a Deus por isso. Temos famílias para a gente conversar, para a gente conviver, mas as pessoas que vivem à margem da sociedade, elas não têm. E nós precisamos nos sentir felizes quando realizamos uma boa ação. Sim, porque a gente não pode doar alguma coisa para o outro segurando na mão com pena de dar. Doar um tênis, doar uma calça, doar uma bermuda, doar um short, um chinelo, enfim. Praticar um ato de solidariedade e ficar, eu fiz, mas não queria fazer e tal. Não, a gente precisa se sentir feliz quando o nosso amor vai diminuir o sofrimento de outras pessoas. Porque tem uma frase do amor assim: ser feliz é tudo que se quer. É uma frase que é muito bacana, de uma música. E sendo feliz, a gente precisa que o outro também seja. Tendo paz, a gente precisa querer que o outro tenha paz. Porque hoje a gente vê um mundo de aparências. Existem pessoas que vivem de aparência. E nós não podemos viver de aparência. Ou seja, um falar, como eu disse, muito bonito, mas não passa disso.
a gente não se dispõe, né, a ir até o outro. A gente precisa ir além, né? É desafiador, sim, mas a gente precisa ir além. Porque o amor, o amar as pessoas é algo sem interesse. Eu não posso, não devo me aproximar de alguém e gostar dela pensando que ela vai me retribuir. Jesus jamais amou alguém achando que eles iam retribuir, porque nós não somos capazes de retribuir o amor de Deus por nós. A gente pode se esforçar para isso, até porque nós não vamos morrer por amor a alguém. Esse sacrifício Jesus já fez, certo? Então não vamos. Então a gente precisa viver sem essa aparência, amar ao outro por ação, não só simplesmente por falar. E, como eu disse, é um amor sem interesse, né? Não é aquela coisa de gostar do outro. É como se desse um presente para o outro, amar o outro. Pensa num presente. Quando você ganha um presente, você ganhou um presente. A pessoa que te deu o presente não está esperando que você dê outro. A não ser no amigo oculto, que é a troca de presente. Mas quando seu pai ou alguém da sua família chega assim, ó, aqui, ó, pensei em você e trouxe. Ele não sabia, né? Ele não estava, ele não está contando que você vai lhe dar outra coisa, que é porque é uma surpresa. Comprou, porque quis, foi lá e te deu. Pronto, resolveu. É esse que é o sentimento chamado amor. Amar sem parâmetro de amor, sem limite. Eu amo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E naturalmente isso precisa ser praticado. Nós temos dificuldades, porque nós ficamos presos, limitados. Mas o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar? Olha, tu imagina se Jesus fosse pensar no que os outros fossem achar dele em amar. Seria uma coisa horrorosa. Ele não teria vindo ao mundo. Porque, como eu disse, Deus é onisciente. Eles já sabiam que as pessoas não iam amá-lo como deveria e deve ser amado. O autor da nossa vida, aquele que nos guarda, nos protege, nos dá saúde, enfim, aquele que nos mantém, aquele que nos deu a vida. Então, ele não pensou, ele amou. E por amar veio ao mundo. E não foi entendido. E por fazer o bem, foi perseguido. E por fazer o bem, foi preso, apanhou, foi maltratado e foi parar numa cruz. Apesar da cruz não o segurar, a morte não deteve, mas passou por tudo isso, sofreu, que foi a prática. Então amar, né, vamos dizer assim, é um risco. Em certo sentido sim, porque você não sabe se o outro vai amar você. Mas amar é uma virtude. Amar é uma coisa boa. E amar é incondicional. Você ama independente se o outro vai amar você ou não. E aí eu já disse aqui que o maior exemplo que nós temos está lá em João 3,16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenham o quê? A vida eterna. Porque Deus amou de tal maneira que deu Jesus. Então, quando a gente pensa nesse amor altruísta, nesse amor bom que quer ver outro bem, nós não temos uma outra opção a não ser amar o nosso próximo, a não ser nos esforçarmos para que nessa sociedade egoísta, nessa sociedade centralizadora na pessoa do eu, para que a gente fuja, digamos assim, desse sistema, desse egoísmo, dessa coisa ruim, mas ver o outro como a imagem e semelhança de Deus, como o outro que, como eu, precisa ser amado, como o outro, como eu,
quer ser feliz, quer viver bem, como o outro quer que como o outro, e eu e você somos assim, queremos ouvir palavras de carinho, queremos que as pessoas olhem pra gente, nos dêem um abraço, nos dêem um sorriso, coloquem a mão no seu ombro, se interesse por nós. Porque o mundo precisa, nesse mundo tão desafiador, digamos assim, e com pessoas à margem, sofrendo, e que a gente às vezes não percebe, nós precisamos perceber essas pessoas. Nós só vamos perceber isso quando a gente se munir do sentimento que Jesus teve, né, em amar o próximo sem se preocupar se esse amor ia ser retribuído. A gente precisa olhar para os outros com o olhar de Jesus, olhar para o outro com o olhar de amor, perceber o outro. Só assim, você, eu, nós vamos poder respirar e começar a ver que faz todo sentido amar ao próximo, independente de quem ele seja. Valeu, tchauzinho, até a próxima.